Há 50 anos, os Estados Unidos registraram uma das piores tragédias da história da aviação. O voo 401 da Eastern Airlines, voando de Nova York para Miami, era um Lockheed L-1011 TriStar, um modelo relativamente novo de avião que havia sido colocado em produção apenas 4 anos antes. Em 1972, uma frota de aeronaves foi entregue à Eastern Airlines e foi a melhor frota do grupo, tendo registrado menos problemas do que as outras aeronaves. Porém, havia um pequeno problema na produção dessas aeronaves. A Rolls-Royce, que pertencia à Lockheed e fornecia o motor para esses aviões, faliu durante a produção dessa série de aeronaves. Devido aos problemas, a fabricação teve algumas complicações, mas nada muito sério. Algumas aeronaves tiveram que passar por uma manutenção e nada mais que isso. O capitão Robert Albenloft, que era conhecido como Bob, estava no comando do voo no dia 29 de dezembro. Ele tinha 55 anos de idade e 32 trabalhando para a Eastern Airlines. Sua experiência era tanta que ele tinha acumulado incríveis 29.700 horas de voo. Sua tripulação de voo incluía o primeiro oficial, Albert John Stockstill, de 39 anos, e o engenheiro de voo, Donald Louis Don Repo, de 51 anos. Ambos os quais haviam registrado horas consideráveis de voo daquela aeronave. O engenheiro, Angelo Donadeo, funcionário da empresa, estava oficialmente de folga, mas acompanhava a tripulação. No dia do voo, não havia nada de especial na decolagem do voo 401. Tudo correu bem durante quase toda a viagem. À frente deles, praticamente todo o trajeto, estava o voo 607 da National Airlines, que teve problemas no trem de pouso ao se aproximar de Miami. Às 23h32, o voo 401 iniciou sua aproximação. O trem de pouso baixou, mas a luz do trem de pouso do nariz não acendeu. Loft comunicou-se com a torre pelo rádio e o voo mudou seu curso para esperar que o problema pudesse ser resolvido. A tripulação do cockpit mexeu na luz do trem de pouso, tentando localizar o painel através do qual ela poderia ser verificada e alterada. Por fim, descobrindo o local, eles tiveram problemas para entender o processo e inseriram a lâmpada de substituição de maneira errada. Ao perceber o erro, eles tentaram corrigi-lo. Eventualmente, irritado com a situação, o capitão Loft ordenou que o trem de pouso fosse verificado fisicamente. Enquanto isso, ele e sua equipe não perceberam que haviam desligado o piloto automático e estavam perdendo altitude. A torre tentou entrar em contato com o avião, mas não houve resposta. Após alguns momentos, a torre recebeu uma mensagem de rádio de outro voo, o National 607, afirmando que a tripulação tinha acabado de ver uma grande explosão ao oeste. Os números apontam que 101 pessoas morreram no local, enquanto 75 sobreviveram. Os relatórios oficiais concluíram que o erro do piloto foi a causa do acidente. Como resultado da queda do voo 401 da Eastern Airlines, protocolos e medidas de segurança foram implementados para evitar distrações para a tripulação do cockpit. Muitas companhias aéreas agora têm cursos de gerenciamento de recursos da tripulação projetados para tornar a solução de problemas em cockpits mais simplificada, eficiente e muito mais segura. Até aqui tudo bem? Resumindo tudo que eu citei anteriormente, por causa de um erro humano, o voo 401 da Eastern Airlines sofreu um acidente em que 101 pessoas morreram, certo? Só que existe uma parte macabra dessa história. Pouco tempo depois do acidente, histórias estranhas começaram a ser divulgadas. As tripulações de voo e os passageiros de outras aeronaves
1011, TriStar começaram a relatar avistamentos misteriosos do piloto falecido, Robert Loft, e do engenheiro de voo, Donald Rappel. Os dois homens mortos eram frequentemente vistos por tripulantes e passageiros de pé nos corredores, sentados em bancos, em banheiros e até mesmo na cozinha ou no cockpit. Um dos relatos mais assustadores envolve uma passageira que notou um olhar pálido de um homem, aparentemente atordoado, em um dos assentos. Preocupada, essa mulher chamou a comissária de bordo para falar sobre o tal passageiro, quando, de repente, o homem simplesmente desapareceu, deixando a mulher em pânico. Após a mulher se acalmar, foram mostradas as imagens de várias pessoas que trabalhavam na companhia aérea. E adivinhe, assim que ela viu uma imagem de Rappel, imediatamente ela afirmou que ele era o homem que ela tinha visto no avião. Em uma outra ocasião, o piloto e 2 assistentes de voo viram Loft vagando ao redor do avião antes da decolagem e até mesmo falando com as pessoas antes de desaparecer, deixando a tripulação surpresa e um tanto abalada a ponto de fazer o voo ser cancelado. Em um outro relato, um piloto ouviu um som estranho vindo de um compartimento abaixo do cockpit. Pensando que poderia ser indicativo de algum problema mecânico, ele abriu o compartimento e foi surpreendido por Rappel, agachado no local. Quando o piloto fantasmagórico desapareceu e o compartimento foi investigado, ficou claro que houve de fato uma avaria que poderia ter feito a aeronave cair. Além de todos esses casos, vários outros relatos detalharam os fantasmas do Loft e Rappel, conversando diretamente com a tripulação do voo, com os comissários de bordo e os passageiros. No voo de um TriStar 318, uma aeromoça viu Rappel olhando para ela. Aterrorizada, ela alertou outros membros da tripulação, dos quais 2 vieram correndo para ver o que estava acontecendo. O engenheiro de voo a bordo conhecia Rappel e o reconheceu de imediato. Rappel, então, supostamente disse a eles o seguinte: cuidado com fogo neste avião. O avião viria a ser assolado por graves problemas de motor causados por um incêndio que era grave o suficiente para exigir o cancelamento do voo. Por mais um incidente, o vice-presidente da Eastern Airlines teve um encontro fantasmagórico quando ele começou uma conversa com um homem uniformizado, sentado ao seu lado na primeira classe, afirmando que ele era o capitão do voo. Depois que o homem desapareceu, o vice-presidente da companhia aérea percebeu que, de algum jeito, ele tinha conversado com o falecido Robert Loft. Em outra ocasião, Rappel supostamente se materializou ao lado de um piloto e disse o seguinte: nunca haverá outro acidente. Nós não vamos deixar isso acontecer. Os avistamentos tinham muitos pontos em comum. As aparições eram descritas como realistas, ou seja, eram pessoas de carne e osso, em vez de fantasmas ou entidades espectrais. Além disso, a grande maioria dos avistamentos foi feita por várias testemunhas, e muitos dos relatos deram detalhes semelhantes. Outro fato que chamou a atenção foi que, aparentemente, os fantasmas de Loft e Rappel nunca mais foram vistos nos mesmos voos, ou seja, eles apareciam apenas uma vez em cada voo. Qual a explicação para isso, hein? Bom, alguns teorizam que os restos do voo 401 são os culpados. Eu digo isso porque a Eastern Airlines tinha recuperado algumas das peças não danificadas do avião que caiu, e a empresa teria reutilizado em outras aeronaves. Pode ser que os fantasmas do voo 401 tenham acompanhado as peças, fazendo uma espécie de concentração de assombrações e aparições dos tripulantes mortos. Atualmente, todas essas histórias permanecem intrigando as pessoas. Em 1978, pouco tempo depois do acidente, foi feito um filme sobre o caso,
A Eastern Airlines não quis mais se pronunciar sobre o assunto e logo as histórias foram esquecidas, assim como os fantasmas que visitavam as aeronaves. Se essa história é real ou não, eu não sei te dizer. Mas há muito tempo esses relatos surpreendem e assustam as pessoas. Bom, eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!